E aí o entrevistador perguntou pra ela: fulana, até que ponto vale a pena as marcas fazerem as trends, seguirem, né, as tendências e tal? E ela falou: depende do objetivo. Porque é exatamente isso que acontece, Amanda. Às vezes tu faz, viraliza tua conta no Instagram ou qualquer rede social, aumenta um monte, né? Vai lá em cima o alcance, mas aí tu vende, né, tipo, o teu negócio hoje é local. Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Além do Consultório, realizado pela Amaju Consultórios, que é o nosso coworking de consultórios especializado em profissionais da área da saúde, que está localizado aqui na Palhoça, na região do Pagani, em Santa Catarina. E eu sou a Amanda, eu sou a host desse podcast, também sou nutricionista e também sou a fundadora da Amaju Consultórios. E a gente está fazendo uma temporada muito especial, que é a temporada Conhecendo o Propósito de. E hoje a gente vai conhecer o propósito de uma profissional maravilhosa, que trabalha na área de publicidade e propaganda, e ela tem muita parceria aqui com a Amaju, inclusive ela trabalha com estratégia de marketing da Amaju, então eu não poderia deixar de trazê-la para vocês conhecerem mais sobre ela. Toda vez que eu falo com ela, minha cabeça explode, então ela é genial, assim, e eu tô muito feliz de poder receber aqui Fernanda Prioto. Ai, obrigada! Também tô muito feliz. Espero que minha voz esteja aqui certinha. Ai, tô muito feliz de estar aqui, Amanda. Primeiro, porque eu não conhecia esse ambiente aqui do Uhum. cowork, né? Como eu te falei, eu tô encantada com esse espaço. E tô muito feliz de estar aqui, sentada Bom, nessa cadeirinha, sendo entrevistada por ti, meu conversar Deus, o contigo. prazer é todo meu. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Vai. Fê, vamos começar te apresentando. Me conta um pouquinho de ti, assim, da tua formação, de quem é a Fernanda Prioto. Bom, sempre que perguntam, né, quem é a gente, geralmente a gente vai pra parte de falar, é porque eu sou publicitária, Uhum. porque eu faço isso e aquilo. Mas eu gosto sempre de falar que eu sou uma pessoa que ama empreender, apaixonada por empreendedorismo, que adora a vida, viver a vida. Que legal. E eu me encontrei assim na publicidade, né? Quando eu decidi fazer faculdade, eu já queria ir para a área de comunicação, de propaganda, mas na minha cidade não tinha o curso no turno da noite, que era o horário que eu poderia. E então eu fui fazer administração. E fiz um semestre de administração, acho que nem fechou um semestre, eu já pensei, não, vou para publicidade, daí deu muito certo, porque no mesmo ano abriu uma turma à noite e Que eu fui legal. estudar. Nossa, era o momento Era o certo. momento certo. E eu fui estudar publicidade e propaganda, me encontrei, né, na questão de realmente ser aquilo que eu gostava, da criatividade. E desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhava ainda num lugar diferente da área, mas no segundo ano de faculdade eu comecei a fazer os estágios. E ali eu tive mais certeza que eu queria trabalhar na área. Que legal. Então eu fiz estágio em muitos lugares, assim, fiz desde indústria, televisão, fiz estágio para ONGs também de animais, todos nessa área de comunicação, publicidade e propaganda. Que legal. Tu começou a gostar dessa área quando? Em que momento? Tem um momento bem marcante. Eu sempre falo que foi quando eu assisti as propagandas da Coca-Cola no Uhum. Natal, aquelas propagandas que eles fazem Hum, mais temática, né? nossa, E eu assisti as propagandas e eu me questionava como que eles conseguiam fazer aquilo assim, porque me emocionava de ver aquelas propagandas, né? Tem todo um apelo emocional. E eu ficava encantada e querendo entender como que eles faziam aquilo ali. nossa, que legal. E foi ali que me deu o start, eu quero trabalhar com isso, eu quero entender como que eles fazem isso e trabalhar. Mas a minha mãe conta que desde pequena, assim, tipo, de uns 10 até uns. Não, vou colocar de uns 8 até uns 12 assim. Ela ia fazer almoço, né, ali na cozinha, fogão, panela, e eu ficava narrando. Ficava apresentando o almoço. Meu Deus. Então ela sempre conta essa história, ela me chama de Nanda, né, ela sempre fala, a Nanda sempre, desde pequena ela ia para essa área de comunicação, de marketing, de conversar com as Que legal. pessoas. Uhum. Nossa, que legal. Isso é Hã, bem diferente, porque é, não é todo dia que a gente ouve uma criança que narra o almoço da mãe. é, Isso é muito legal. eu Então, tu já era uma narrava. criança super criativa. Sim, sempre fui. Que Sempre gostei legal. muito de trabalho manual, assim. As minhas brincadeiras era brincava de Barbie, mas aí a Barbie era professora, a Barbie era tudo alguma coisa relacionada a ensinar, a estar ali no meio, sabe? Que legal, que legal. E isso tu acha que surgiu de alguma referência dos teus pais ou realmente é algo que, sei lá, genético? Bom, eu acho que dos meus pais, a minha mãe, ela não trabalhava fora, ela era do lar.
Só que ela sempre que fazia muita coisa. Então, ela que cozinhava, ela que costurava, ela Que legal, que inventava essas coisas manuais. Então, acho que veio um pouco disso. com Do certeza. meu pai, a parte de comunicativa, ele é uma pessoa bem comunicativa, bem simpática, assim, despojada, não é travado. Então, acho que isso também ajudou um pouco. Com certeza. Que legal, Fê. Nossa, que interessante. Como que foi durante a faculdade? Tu fez estágio em que áreas? Tu falou dos estágios, fala um pouco mais Sim. em que áreas? Eu lembro, Amanda, que eu entrei na faculdade e a partir do segundo ano eu comecei a fazer. Então, o primeiro estágio que eu fiz foi na parte de ONG de animais, era animais silvestres, ainda existe o projeto, é um Que projeto a legal. nível nacional. E eu fazia estágio na parte de comunicação. E olha só como as coisas vão, tu vai perguntando, eu vou lembrando, né? A gente não faz essa, Não. né, de E parar a e gente pensar. deveria fazer, né? Deveria fazer. Nesse estágio, era dentro do setor de comunicação da ONG. E nós fazíamos a parte de comunicação digital já. Isso em 2000 Nossa! e... olha o start, olha onde nós vamos Aham! chegar. Nós estamos em 2025, eu me formei em 2013, eu entrei em 2010 nessa ONG trabalhar. Isso faz 15 anos. Nossa, que insight que eles tiveram, porque isso é uma coisa que tá acontecendo agora. Não, 15 anos atrás. Eu espero que nós vamos chegar lá, tu vai dizer, meu Deus, nunca imaginei isso. 15 anos atrás. Só para contextualizar um pouquinho até para o pessoal que vai assistir, essa ONG foi idealizada por um casal. Ela era paulista, mulher, e o homem era italiano. E eles eram professores universitários, se aposentaram, não tiveram filhos e resolveram criar essa ONG, Que né? legal. Então, o que que acontece? Pelo fato do estilo de vida deles, eles viajavam muito, o mundo inteiro. Quando eles criaram a ONG, por ser uma ONG sem fins lucrativos, não tinha como ficar investindo em publicidade sem ter alguém para ajudar, né? Fazer uma propaganda, fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Então, eles usavam a comunicação digital para fazer a comunicação, a divulgação. O que que nós fazíamos lá? Tinha e-mail marketing já que a gente usava. A gente usava esse Mailchimp que tem, né? Quem conhece, bem famoso, a gente já usava naquela época. O Orkut era o que hoje a gente vê do Instagram. Meu Deus! O Orkut, a gente usava as comunidades. Então, a gente tinha uma comunidade da ONG dentro do Orkut e ali a gente fazia a comunicação. Mandava os informativos do que a ONG estava fazendo, postava foto. Então, ali tinha a ONG Convidas, que é o nome do projeto. E ali eu trabalhava nesse setor onde eu ficava no Orkut, né, fazendo ali os posts da comunidade. E também ajudava a fazer foto e tudo mais, essas coisas. Basicamente o que a gente É, hoje faz no Instagram. basicamente o que se faz Estavam hoje. anos-luz à nossa frente. Que Anos-luz. legal! Nossa, eu tô É. chocada. E foi nesse estágio que eu percebi que eu queria seguir no digital, seguir a mídia digital que a gente chama, né? Sim. Porque na publicidade, 15 anos atrás, não tinha hoje a rede social. Tinha o Orkut, o Facebook tava chegando, eu acho, 2009, 2010, não lembro agora. Uhum. Acho que E, foi bem nessa época mesmo. mas na faculdade eles não ensinavam isso que ensinam hoje. Sério? O que que é ensinado? O que que era ensinado na faculdade? Que eu imagino que hoje a faculdade deve ser assim. Mudou muito, É? assim. Na faculdade da publicidade, a grade era o quê? A gente tinha redação, que era redação publicitária, a gente tinha foto e vídeo, que Que era, legal. né, fotografia e vídeo, que é uma coisa que a gente usa bastante. Hoje eu uso muito, né, do que eu aprendi na faculdade. Mas a gente criava roteiro para televisão, roteiro para fazer filme, comercial. O meu outro estágio, daí até seguindo essa linha, foi no laboratório de vídeo e TV da faculdade. Legal. Daí eu trabalhava na parte de edição de vídeos. Como eu já tinha uma experiência lá de tirar foto e vídeo da ONG, eu fui para a parte de edição. Que legal, Fê. Nossa, Aham. É, que interessante. Quer saber, assim, um pouquinho mais dos é, detalhes. é bem Que interessante. interessante. Tá, e depois que tu se formou, como que foi? Porque quando a gente se forma é um mundo que a gente, meu Deus, o que que eu faço agora? Então, nesse estágio ali ainda o primeiro estágio que eu fiz, que era ainda na parte digital, eu já tinha certeza que eu queria ir para essa área do digital. A maioria dos meus colegas foram para uma parte assim, gráfica, designer gráfico, impressão. E eu não era muito habilidosa na parte criativa, assim, de designer, programa. Eu lembro que era o Corel na época. Nem sei Uhum, se existe ainda o Corel. uhum. Era horrível. Sempre que tinha aula de Corel, me dava dor de barriga, porque eu não sabia mexer Corel, Photoshop. Ai, meu Deus, não quero fazer isso nessas edições. E daí, nesse estágio, eu vi que tinha o digital, tinha o Orkut, tinha uma forma de tu fazer comunicação sem ter que ser um designer, no caso, né? E aí eu já estava com esse pensamento. Quando eu saí da faculdade, meu último ano de faculdade, na metade do último ano,
eu já estava trabalhando dentro de um setor de marketing, na parte de analista de marketing numa empresa. Então, já estava do lado do cliente, né? Uhum. Ali, durante a trajetória da faculdade, eu fiz os estágios, né? Na faculdade, na ONG. Também trabalhei numa televisão, fiz estágio numa televisão que era afiliada ao SBT, lá da minha cidade. E ali também, né, nesse estágio, eu fazia parte de planejamento de mídia. Então, uma coisa foi se encaixando na outra. O meu primeiro estágio, eu vi o tipo de marketing, né, de comunicação que eu queria seguir, que era o digital. Depois, no estágio da TV, eu vi o modelo de trabalho que eu queria seguir, porque o marketing, em si, a publicidade, tem várias áreas, né? A gente fala marketing, todo mundo só pensa no Instagram ou outra coisa. Sim, é Ma- hoje em dia, Mas, né? mas é muita Antigamente coisa. pensava na TV, né? Pensava na TV, mas é muita coisa. É muita coisa, que legal. Então, nesse estágio da ONG, eu vi que eu queria ir para o digital. No estágio da TV, eu vi que eu queria ir para a parte de planejamento que eu gostei. E aí, quando eu fui sair da faculdade, eu saí já trabalhando dentro de um grupo imobiliário lá na parte da analista de marketing. O que que eu fazia lá? Eu fazia o planejamento junto com uma agência que atendia nós e eu era responsável. Então, as pessoas entravam em contato comigo para ver a aprovar campanha, a gente desenhava campanhas. Então, ali também tive mais uma certeza, quero seguir nessa parte mais de marketing, porque eu me formei em publicidade e propaganda, que é diferente de marketing, né? Hoje as pessoas também confundem ainda, porque são muito similares, assim, mas ali eu também decidi, eu quero ir para a parte do marketing. Aí eu trabalhei nessa empresa, acho que eu fiquei 1 ano, e veio uma crise, assim, da imobiliária, que eles chamam bolha. Fui demitida, porque o setor de marketing é sempre o primeiro a ser demitido. É verdade. E aí foi o momento que eu disse: "Eu vou morar em Floripa", porque eu não tinha mais o que fazer lá. E aí eu vim morar em Floripa. Nossa, tipo, foi bem assim do nada, Floripa. Tinha alguma coisa em Floripa que. Não, não foi do nada. Ah, tá. Em Floripa, aqui em Florianópolis eu não tenho família. Eu tenho um primo da minha mãe que mora aqui, sei lá, há 40 anos. E nós temos um contato muito assim, distante, mas tem um contato. Então eu só sabia que ele morava aqui. Eu tinha vindo com os meus tios, quando eu tinha 15 anos, 16, eu vim passar umas férias em Floripa. E eu fiquei apaixonada. Imagina, todo mundo se Que legal. apaixona, né? Todo mundo. Todo mundo se apaixona. Floripa é muito elogiada, assim, quando a gente Nossa, viaja para outros lugares ou até regiões, tipo, estados na redondeza, o pessoal gosta muito, né, de Floripa. Floripa é lindo. Eu falo que quem vem não volta, né? Quem vem pra cá não volta. E aí eu vim com eles passar umas férias. Eu me apaixonei e aí eu voltei falando que eu queria morar aqui. Só que eu tinha 15, 16 anos. E é aquela coisa, pai e mãe não vão deixar, né? Eu venho de uma família muito assim, família, né? Estrutura familiar. Aí tá, beleza, não vou conseguir agora, até porque eu dependo deles, né? Aí comecei a fazer a faculdade, tudo. Eu fiz a faculdade, comecei a namorar e tal. Aí tava nesse trabalho que eu fui demitida. E aí eu falei até pro meu namorado da época, eu disse, olha, né, agora eu tava com 23 para 24 anos, já era uma mulher adulta, assim. Eu disse, olha, eu quero ir morar em Floripa. Quer ir junto? Tu quer, né? A gente já namorava um tempinho. Ele gostou da ideia, e aí a gente veio. Daí eu vim pra Floripa em 2015, vai fazer 10 anos que eu Olha moro aqui. só, que legal. Passa muito rápido, né? Aham, muito rápido. Muito rápido. Que legal. E aí tu veio pra Floripa, o que que tu fez aqui? Guria, eu cheguei aqui em Floripa, eu vim primeiro com o meu seguro-desemprego, que eu tinha do trabalho. E eu vim para focar na minha área. Então eu me inscrevi em várias, empresas, vagas que tinha. Mas o que que acontecia, Amanda? Como eu não conhecia Florianópolis, e é uma cidade grande comparada à minha, né? Então, assim, a gente foi morar num bairro que era um pouco mais distante, assim, do centro ou da onde tinha as empresas. Então, todas as vagas que eu vi de trabalho na minha área, elas ficavam ruins em que sentido? Eu ia perder muito tempo para ir até o local do trabalho, muitas horas de deslocamento e financeiramente não compensava. Resumo, acabou que eu encontrei uma vaga que não era da minha área, que era na área de vendas que chama, e era home office. E quando eu saí desse meu trabalho, antes eu vim para Floripa, desse último trabalho CLT, já estava trabalhando alguns meses, meio que freelance na área de marketing. Então eu já estava com essa mentalidade de trabalhar home office, né? E aí quando eu tive essa vaga de pré-venda, eles me contrataram e eu fui trabalhar para eles de pré-venda. E aí eu fiquei uns meses trabalhando assim, era também com público, com comunicação, mas eu trabalhava em casa. Então isso me ajudou muito, assim. Entendi. E que legal, Fê, que interessante. Em que momento tu decidiu empreender? Porque hoje tu empreende na área do marketing, né? Tu Sim. não trabalha mais para uma empresa, como contratada, como CLT de uma empresa.
Mas fala um pouquinho, tu é estrategista de marketing de várias outras empresas, mas como empreendedora, né? Como Isso, contratada. Me fala. isso. Eu acho que o start do empreender veio quando eu vim para Floripa, no sentido de ver que as coisas aqui eram um mundo diferente. Nessa empresa que eu fui trabalhar de pré-venda, era uma empresa de coach. E para todo mundo que vai trabalhar lá, você tinha que fazer o curso de coach, o life coach que eles chamam, para mudar a tua mentalidade, tua vida e tal. Ali virou várias chaves, várias chaves. E ali eles trabalhavam muito com empreendedores. Então eu comecei a entrar num ambiente que eu não tinha até o momento acesso e comecei a ver que eu gostava. Eu fiquei nessa empresa ali uns 2 ou 3 anos trabalhando com eles, daí eu fui mudando de posição, né? Eu entrei como pré-venda, depois eu fui para a parte do marketing mesmo. E eles vendiam infoprodutos digitais e tal. Até eu conheci o que hoje a gente vê de curso digital e tudo, lá em 2015 eu já conheci. Nossa, que É, legal. lá em 2015 a gente já conheceu, a gente já fazia essas estruturas de lançamento e tudo mais. E ali era um convívio muito com um empreendedor, com gente que tinha uma mentalidade empreendedora. Então eu fiquei com eles, a gente tinha um contrato, daí era PJ, mas era só com eles. O projeto se encerrou, e aí o que que eu vou fazer, né? Eu já estava vivendo naquele, a gente fala até estilo de vida, né, Amanda, de empreender. Então, para eu voltar a trabalhar num CLT, voltar a trabalhar para alguém, ia ser muito desafiador. Então eu pensei, bom, o que eu tenho é pegar o conhecimento que eu tenho na minha área, né, da experiência que eu tive e começar a oferecer para as pessoas. Então eu comecei a oferecer, eu tinha Que legal. não, é muito legal, assim, Muito agora legal. agora falando e te escutando, eu disse: "Nossa, como é legal", porque eu nunca Sim. falo, né, E a gente nunca para pra pensar, né? Como eu cheguei até aqui. como eu cheguei até aqui. Acho que nossa, essa tua frase foi sensacional, "Como que eu cheguei até aqui?". Que legal. Legal, legal, tô aqui contigo, legal. Aí no fim, nessa empresa tinha uma colega de trabalho que ela trabalhava muito com mulheres e enfim. E aí em 2018 a gente começou a fazer eventos. Então, digamos que o meu start para o empreendedorismo foi começar a fazer esses eventos para mulheres que empreendem e ali oferecer meu trabalho para mulheres que empreendem. Que legal. Então, hoje, quando tu me pergunta, né, como que é o meu trabalho e tudo, basicamente 97%, 98% do meu público são mulheres, são empreendedoras, empresárias, e eu atuo nessa parte de consultoria com planejamento, né? Porque tem uma diferença, tem os consultores que faz só a consulta e fala ali o que tu deve fazer, e tem o consultor que ele desenha um plano ali, né, para você seguir, executar e vai acompanhando junto, Com certeza. né? Muito legal. E a gente vai ver assim. Não sei se tu. Acho que tu nos considera uma influenciadora. Não sei. Não. Tu trabalha na área que tu não deixa de influenciar de certa forma em relação ao marketing. Tu cria conteúdo nesse nicho. E eu acho muito legal, assim, porque eu me identifico muito contigo, Fê, e o motivo que eu me identifiquei assim na primeira vez, que eu tive uma indicação de uma profissional, né, que é colega nossa. E ela falou pra gente conversar e tal. E assim, eu acho que uma das coisas que mais me fez me identificar contigo, e até fazendo o que eu falei no começo, que sempre que eu falo contigo, minha cabeça explode, é a leveza que tu enxerga a criação de conteúdo, marketing, a elaboração de um projeto de marca, de uma estratégia, né? Isso pra mim mudou muito, assim, a forma com que tu enxerga, porque hoje o que que a gente vê, né, na internet, de forma geral? A pessoa, para viralizar, ela tem que fazer X trends, ela tem que fazer X quantidade de vídeo. Claro que a pessoa não vai viralizar ficando parada e postando um story por dia, a não ser que seja estratégico, que eu também aprendi sobre isso. Mas, e não postando nunca, lógico. Mas sabe aquela pressão de se a pessoa quer viralizar, tu tem que fazer isso, não, tu nunca vai realizar o teu sonho se tu, sabe, não se descabelar no marketing. E eu acho que tu traz uma visão um pouco diferente disso, assim, que eu olho teu Instagram e eu fico inspirada. Ai, obrigada. É de verdade, assim. E sabe que quando a gente conversou, até muita gente não sabe, mas eu tava com bloqueio Eu criativo. lembro disso. E eu falei pra Fernanda, Fê, eu tô com bloqueio, assim, eu não quero mais saber de Instagram, eu não quero mais saber de nada. Eu tô exausta Eu disso, eu lembro não quero disso. mais produzir nenhum conteúdo. E eu lembro que eu saí da conversa com ela produzindo conteúdo, Tu assim, saiu porque mesmo. eu acho que o ponto que tava me deixando paralisada, bloqueada, era justamente essa pressão, sabe? Que o empreendedor tem, e a gente vai chegar num ponto que a gente tem conversado muito nos podcasts, porque assim, não basta só ser formado, não basta só ter curso em uma área,
tu também tem que saber de marketing, saber de gestão financeira, tu tem que saber de posicionamento de imagem, tu tem que saber gestão de tempo, tu tem que se atualizar. E sim, é muita coisa. E aí tem aquela pressão de que, pô, tem que ser desse jeito. Se tu não fizer assim, tu não vai conseguir. E aí a gente vê o Instagram, a gente roda o feed ou a gente vê os stories e a gente vê milhares de pessoas fazendo muito conteúdo maravilhoso. E a gente fica pensando, meu Deus, Como eu tu nunca vou consegue? conseguir. Bom, Amanda, essa questão da exaustão acho que é comum para todos os profissionais hoje em dia, né? Eu até tô preparando o encontro lá da jornada e vai ser esse tema, que a gente se compara muito e aí a gente também chega a ficar num nível de não quero mais saber disso aqui também, quero, né? Vou seguir a vida. E o que eu tava falando para ti é que a gente se envolve tanto com financeiro, o marketing, o atendimento, É. você aqui tem uma estrutura física que tem tudo isso Meu para Deus, e não é manter fácil. e colaborador e o cliente que, né, faz uso do negócio aqui diariamente. E aí acaba que esse tanto de coisa que você tem que cuidar e focar a tua energia faz às vezes com que você desacredite de tipo de nutrição, que é o que tu escolheu, né, ser nutri, Total. ou desacredite de, ai, será que eu vou dar conta disso aqui? E aí tu quer às vezes chutar o balde e não quero mais saber disso também. Eu já cheguei várias vezes na terapia falando, meu Deus, eu não quero mais ser nutricionista, eu não gosto disso. Eu não quero mais, eu não quero fazer mais isso nunca mais na minha vida. E eu É. acho que vem muito disso, porque a gente começa a nutrição por um motivo. E a gente continua por um outro motivo, ou talvez porque aquele motivo cresce, né? E porque a gente gosta, a gente se identifica, a gente quer mudar o mundo É. daquele jeito, a gente quer impactar a vida das pessoas. E a gente sai de lá e na faculdade, né? Eu não sei como tá hoje, mas a gente não aprende, né? Marketing, a gente não aprende estratégia, gestão financeira, a gente não aprende nada. A gente sai com conhecimento. E agora, o que a gente faz, E né? agora? E aí a gente vai perdendo o amor por isso, porque acontece isso, né? De a gente ter que fazer milhares de coisas, não conseguir, porque ninguém consegue fazer tudo 100% perfeito, Uhum. né? E fica se comparando com pessoas que talvez já têm anos de profissão, já estão estabelecido. A gente não sabe, por exemplo, o bastidores da pessoa, a gente não sabe se ela não tá com burnout lá, É, né? exatamente, E é isso. exatamente. E eu acho que o marketing, ele pega um ponto fraco nesse sentido, sabe? Porque eu acho que todo mundo tá, de alguma forma, tentando fazer marketing hoje em dia, sem conhecimento, sem preparação, né? A gente faz um curso aqui, outro ali, e de pessoas que talvez nem fizeram, nem têm conhecimento, né? Eu sempre falo, Amanda, que o marketing em si, principalmente para quem é profissional liberal, para quem é, né, nutricionista, médico, advogado, ele é mais exigente às vezes do que até uma empresa, porque é você a tua marca, né? Você é como se fosse o teu produto. E aí, o que que acontece? É aquilo que tu falou logo no início. As pessoas, vai lá, ensina a fazer marketing, faz um curso, faz aquilo, e aí tem que postar, e às vezes não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Mas o ponto que eu sempre bato na tecla é que cada profissional, quem é, né, profissional liberal, vai ter um tipo de marketing, porque cada um está vivendo um momento na sua vida, na sua carreira, e cada um tem um objetivo, né? Então, as pessoas, a gente entra numa bolha que é assim, tem que fazer live todos os dias, toda semana, não sei o que, não sei o que Na lá. pandemia mesmo era assim, era diário, né? Diária, na pandemia era demais. Não que eu acho que seja errado, porque quem fez, né, pegou, assim, plantou uma semente e tá colhendo agora, eu acredito. Mas Claro. eu vejo que o ponto, Amanda, é o quê? A gente faz o seguinte, resolve fazer o que todo mundo tá fazendo, sem ter clareza se é do objetivo que eu tenho. Então, beleza, eu vou fazer live todo dia, mas qual que é o meu objetivo? Será que o meu objetivo de fazer será que fazer lives todos os dias vai ao encontro do meu objetivo, seja empreendendo, seja da carreira, seja do negócio? E às vezes não vai. Eu vejo por mim. Hoje, como tu falou, né? Eu atendo várias empresas. Hoje eu vejo que as empresas que eu atendo, a maioria não é dali do Instagram. São empresas que eu atendi você, você me indicou, a outra me indicou. Acontece muito no off. Então, hoje, para mim, não tem uma necessidade de eu criar conteúdo diariamente, porque não vai ao meu objetivo. Eu já peguei essa clareza de que eu não vou ficar me desgastando, criando um monte de conteúdo intensamente, se meu objetivo é trabalhar com consultoria, atender bem o cliente. Então, eu vou gastar energia à toa. Agora, se eu tenho um objetivo, por exemplo, de vender uma coisa escalada, online, alguma coisa assim,
Aí eu tenho que mudar a forma do meu Uhum. marketing, a constância. Só que as pessoas até entenderem É, isso, demora. E aí nossa, muito. acontece isso daí. Ou elas vão com tudo, fazem de tudo um pouco, daí entram no burnout, ou É, param de trabalhar com o que já estavam fazendo, é. porque é frustração. É porque às vezes, tipo, bomba, sei lá, uma dancinha no Instagram. Aí, na pandemia, bombou aquela dublagem, né? Que tudo era Aham, dublagem, a gente tudo era tinha que dublagem. dublar tudo. Aham. E aí, tipo, às vezes faz sentido pro meu público, faz sentido pro que eu quero, né? O que que eu vou ganhar fazendo dancinha, mas só pra viralizar e ganhar curtida? Porque às vezes viraliza, eu ganho um monte de seguidor que não tem nada a ver com a minha persona e só atrapalha o meu engajamento. É, isso que tu falou é bem importante. Muitas empresas, até foi num podcast que eu escutei do marketing da Meta. Então, do marketing do Instagram, é uma mulher. E aí o entrevistador perguntou para ela: "Ah, fulana, até que ponto vale a pena as marcas fazerem as trends, seguirem, né, as tendências e tal?". E ela falou: "Depende do objetivo", porque é exatamente isso que acontece, Amanda. Às vezes tu faz, viraliza, tua conta no Instagram ou qualquer rede social aumenta um monte, né, vai lá em cima o alcance, mas aí tu vende, né, tipo, o teu negócio hoje é local, não é um cliente. É, Só que, claro, se o teu objetivo é ter uma marca conhecida nacionalmente, porque, sei lá, tu vai vender alguma coisa depois que tu, pro Brasil inteiro, até aí condiz. Mas a maioria não é. E aí tu faz um esforço, entra ali e faz isso daí que tu disse. O teu engajamento, a gente fala sujo o engajamento. Porque tu tava no engajamento que tinha uma crescente, tava limpo, aí vem uma galera, uma quantidade, um volume que não tem nada a ver com a é, tua audiência, e aí é só um número, é só um é. volume. Nem sempre a estratégia é ganhar seguidor, às vezes tu só tem que fortalecer os que tu tem pra fechar mais vendas, ou às vezes, sei lá, depende muito da estratégia, né? Eu não entendo tanto, mas eu vejo que esse desespero por, sei lá, fazer qualquer coisa porque eu preciso de retorno, sei lá do que tipo de retorno, mas eu preciso de retorno. Isso acaba atrapalhando muitas vezes, né? Porque o desespero sem estratégia, ele é nulo, né? Ele não, ele vai fazer a gente bater com a cabeça na parede e ficar exausto. Fica exausto. E aí daí chega aquele ponto que você não quer mais fazer o que tem que fazer. É. E aí, porque eu falo, hoje o marketing, né, seja se tu é uma empresa online, física, se tu é um profissional, se tu é uma empresa que vende um produto, ele nunca vai acabar. Não é fazer um pouquinho, não é fazer um monte hoje e depois deu. Vai ter que fazer todos os dias durante anos, ainda mais se o negócio é para ser a longo prazo. Então é melhor fazer algo com calma, estruturado, do que ter esses picos assim, porque não há negócio que é sustentável. E isso não só manda em quem trabalha sozinho. Eu atendo clientes que têm equipe, até eu estava num cliente hoje que, antes de vir para cá, eles têm equipe de marketing, eles têm agência, e a gente sabe que se a gente seguir numa velocidade muito rápida, a gente não vai conseguir dar conta. Então é melhor fazer as coisas, cada coisa de um É, pouco, porque o objetivo é a longo prazo. eu penso isso também. Às vezes eu tenho uma colega nutricionista que ela sentou comigo uma vez para tirar algumas dúvidas, porque ela tem menos tempo de formada que eu e ela queria crescer também profissionalmente, então ela veio pedir conselho. E aí ela tava assim, né, nesse desespero, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Ela tinha comprado uma mentoria e a mentoria era ela tinha tipo várias, tinha um checklist gigante de coisas que tinham que fazer, de milhares de coisas que tinham que fazer, e não era nem só focada no marketing, era tudo. Então a pessoa tinha que postar no Instagram, tinha que fazer live, tinha que postar nos stories e ainda tinha que organizar a sua gestão financeira, tinha que fazer uma PJ, tinha que ir no contador. Enfim, era uma coisa assim muito. E ela tava assim, exausta. Ela disse: Ah, Amanda, eu acho que eu vou desistir da profissão e eu vou pro CLT. Assim, ela falou assim pra mim. Eu falei: Não, tu não vai. Ah, tu falou. Falei: Tu não vai. Tu vai parar um pouco de querer focar em tudo e tu vai focar em uma coisa só e vai fazer essa coisa com excelência. E aí, quando tu vê que essa coisa tá bem formada, tu vai pra próxima. E é assim, aos poucos tu vai crescendo. E eu até quero que tu dê, assim, de repente, um conselho, mas antes desse conselho, que eu lembrei agora que eu tenho que fazer uma chamada de ação, se você tá acompanhando esse vídeo, tá gostando do que a gente tá falando aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta, fala um pouquinho sobre a sua dificuldade no marketing, de repente depois a gente dá uma respondida, né, Fê? Claro! E se inscreve no canal, porque é muito importante o seu engajamento nesse vídeo. A gente é um canal novo, então a gente precisa que o Instagram entenda que esse vídeo é relevante de alguma forma. Então não deixa de participar. A sua inscrição, a sua curtida é muito importante pra gente. E, Fê, eu queria que tu falasse.
Desse um conselho para alguém que talvez esteja nessa estafa, nesse esgotamento, como eu tava, como essa colega tava, que eu acho que muitos empreendedores estão hoje. O que que tu diria, assim, dentro do marketing, sei lá, coisa que ela deveria focar, sei lá, dá o teu conselho, o que que tu acha que seria relevante nesse momento? Bom, eu sempre gosto de dar conselhos por experiências que eu já passei, né? Ou eu passei, ou o cliente passou Muito bom. por algo que eu já vivenciei. Então, eu nunca vou falar faça tal coisa se talvez eu não tenha passado, até porque eu tenho uma certa autoridade para falar. O que que eu vejo hoje, Amanda? Até por algo que eu tava algumas semanas passando, não era nem cansaço, era assim, priorizar. Acho que foi a palavra certa, que o conselho seria prioridade. Então, nesse momento, para quem trabalha, por exemplo, com serviços ou até mesmo produtos, eu diria prioriza quem está contigo, que é os teus clientes, os teus colaboradores, funcionários, fornecedores. Você priorizar quem faz esse negócio acontecer. Porque nessa questão do esgotamento, de loucura, de marketing, não sei o que lá, você acaba focando muito no externo e esquece o interno. E o interno que faz as coisas acontecer. Não adianta você fazer uma campanha de marketing lá, vender um monte, se teu interno não está preparado para receber, Muito por bom isso. exemplo. Então, acho que assim, primeiro foca no interno, atender bem o teu cliente, porque se tu atender bem o teu cliente, ele mesmo vai te trazer novos clientes. Ver o time, né? Se tu tem colaborador, deixar ele mais engajado para fazer uma entrega melhor. E os fornecedores, porque eles também fazem parte desse ciclo, né? Então, acho que o conselho primeiro seria priorizar quem está dentro, te ajudando. Depois que tá as coisas mais organizadas, tu vai querendo ou não se sentir um pouco mais forte, mais leve para olhar para fora. E aí esse olhar para fora, você vai primeiro pelo aquilo que você tem uma certa habilidade, uma certa facilidade de fazer. Se hoje para ti é mais fácil, talvez focar no Instagram, vai lá, começa a focar mantendo uma constância, não precisa ser diária, mas semanal. Daqui um pouco, se tu quer ir para outra rede social que faz sentido pro teu negócio, vai. Com Se tu quiser fazer certeza. outra ação de marketing, faz. Mas eu acho que o primordial, Amanda, é olhar para quem tá dentro. É, então isso é muito legal e às vezes até campanha de marketing com teus próprios clientes para engajar outras pessoas, sei lá, indica para sua família e ganhe X. Às vezes é muito mais válido no É, momento que tu tá do que simplesmente tu gastar horrores com tráfego pago e fazer coisas se não é o teu momento ainda, né? Tem uma nutricionista aqui na clínica, que até ela vai participar do legal. podcast, inclusive assista o podcast dela, Larissa Spindle, não sei se vai estar antes ou depois do podcast, mas assista. Ela, ela não investe tanto no Instagram, mas ela é muito focada em parceria. E ela tem agenda, assim, socada de pacientes, assim. Tem muito paciente porque ela entrega o melhor que ela consegue, ela tem ela tem uma entrega e uma qualidade de atendimento e dá resultado para o paciente. E ela não posta muito, assim, ela posta mais da rotina dela, não fala tanto sobre nutrição no Instagram dela, não é o maior meio de captação dela, mas ela fez parceria com médicos que ela trabalha inclusive com cirurgia bariátrica, então ela Olha fez só. parcerias com médicos e aí ela fez campanhas de marketing no consultório do médico. Olha só que legal, ela disponibilizou um QR Code com um vídeo dela explicando um pouquinho sobre a nutrição na cirurgia bariátrica nos consultórios médicos. A parceria com o médico. Isso é um marketing, não deixa de ser, né? Não Sim, é um marketing digital, mas é um marketing. Amanda, com certeza. Pegar esse gancho aí que tu trouxe primeiro sobre a prioridade. As pessoas, elas ainda têm muito uma visão que marketing é essa questão da rede social. Só que o marketing, ele vai desde você criar um produto até você fazer uma promoção lá de Que legal. compra e ganho. Então, quando eu falo olhar para dentro, né, falei do cliente, falei do colaborador, tudo isso também é marketing, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma regra que os teus primeiros clientes são os teus colaboradores, porque eles têm que comprar a ideia do teu negócio. Então, eles são os primeiros clientes. Uau. Então, a gente tem que cuidar. E produto, seja produto ou serviço que tu vende, também é do marketing. Porque se tu criar algo para vender, se tu criar algo para oferecer, porque tu vai vender, e marketing tem a ver com a venda. Então, esse é dois pontos importantes que entram dentro daquilo que eu disse de olhar internamente, produto, pessoas e tudo mais. Agora, o que tu falou dessa Nutri, vai muito ao encontro do que eu bato na tecla, que eu falo que marketing não é só Instagram. E as pessoas têm essa visão, que é só fazer um post lá e tal. E não é, marketing é muito além. E eu tenho certeza que ela talvez não se desgasta tanto, igual uma criação louca de conteúdo, porque ela investe a energia dela num que é realmente Uhum, estratégico, que é a uhum. parceria. É. E aí valeria a pena, talvez, ela fazer live todos os dias, ou fazer vários, sei lá,
vídeo de dancinha, Aham. ou vídeo de dublagem. Talvez não, talvez realmente é uma coisa bem feita, né? Uma estratégia bem feita. Assim, marketing é É estratégia, né, Fê? estratégia, é Então, estratégia. se a estratégia se não tem estratégia, se não tem objetivo, provavelmente a gente não vai ter um resultado que a gente precisa naquele momento. O que que eu vejo hoje, Amanda? A comparação. Então as pessoas se comparam muito com fulana que tá lá, ciclana que tá lá, e aí começa a fazer igual, porque se fulana tá fazendo, deve estar dando certo, e eu também quero isso. E aí volta para aquilo que eu te falei anteriormente, clareza. As pessoas não têm clareza, não têm certeza do objetivo que elas têm, elas só entram igual uma rodinha de rato e fica ali. Então, assim, hoje, que é um dos temas que eu vou levar até para nós lá da comunidade, o Muito que bom. que eu vejo, Amanda? Realmente pensar o que você quer. Porque às vezes você quer ter um faturamento X que tu não precisa necessariamente usar essa estratégia de marketing para alcançar esse faturamento, Muito bom. entende? Às vezes você quer, sei lá, trabalhar, continuar né, nutrição, vamos pegar. Tu quer trabalhar com nutrição e tu gosta do consultório. Tu gosta do atendimento. E tu não quer ser uma nutri que vende um curso online e tá tudo bem. Só que o que que acontece? A gente entra nessa bolha que porque todo mundo tá fazendo e deve estar dando certo, eu também quero fazer. Mas será que eu realmente quero fazer isso? Sim, às vezes Se- não é pra mim. às vezes não é pra ti, às vezes o objetivo que tu quer, tu consegue de outra forma. Essa foi uma chave que me virou, porque eu tinha exatamente essa questão de eu quero fazer determinada coisa no digital por dinheiro. Esse era o objetivo, né? Por que que eu quero fazer tal coisa? Porque eu vou escalar e assim vou fazer mais dinheiro. Só que daí eu olhei o processo como um todo e eu vi que é um processo muito exaustivo. Eu já tive, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores de lançamento, então eu sei como é exaustivo para quem tá lá na frente. E eu não quero essa exaustão. Então eu olhei o meu plano de marketing e vi, bom, eu consigo chegar próximo do faturamento que eu gostaria, que talvez alcançaria nessa escala, trabalhando dessa forma aqui. Talvez vai demorar um pouco mais, mas eu vou viver um processo de uma forma leve. Muito bom. Porque senão tu, assim, ó, eu conheço muita gente exausta, assim, amigas que trabalham com isso, que elas literalmente elas estão entrando num burnout mesmo, assim, de não querer Uhum. mais. Muita gente tá É, tendo crise de ansiedade, é extremamente comum. é, A gente vê, assim, pessoas ao nosso redor. É difícil tu não conhecer alguém, ou pelo menos, sei lá, duas pessoas que tu sabe que estão passando por um processo de crise de ansiedade, né? Então, acho que tem muito dessa exigência, né? De eu ter, preciso fazer igual a todo mundo. E aí, um tá fazendo isso de produto digital, o outro tá fazendo a consulta e eu tenho que fazer os dois, né? Então, muito excesso, né, de coisas. E às vezes a gente não precisa desse excesso, né? exato. Acho que isso que me deu esse estalo, assim, na minha mente e de me libertar mesmo. Porque teve uma época que eu fazia live todo dia, assim, na pandemia, principalmente. Isso me trouxe muitos frutos. Eu Sim. fortaleci muitas parcerias, eu trouxe muitos pacientes, mas tem gente que detesta live, que detesta fazer live, que não gosta de se expor, né? E claro, isso é importante também ser trabalhado, porque se tu queres ter algum resultado, precisa se expor de alguma forma, Sim, né? Não adianta verdade. esperar, né, um grande resultado sem fazer nada. Mas dá pra gente trabalhar o que é melhor pra pessoa naquele momento, né? E, nossa, isso pra mim foi uma virada de chave gigante, assim, de verdade, que desbloqueou muita coisa. Mas isso, Amanda, pra tu ter tido dessa virada, possivelmente tu precisou tirar um tempo pra ti, conversar com pessoas, enfim, porque realmente é você chegar no teu presente e se questionar o que eu realmente quero. É. Não, foi como aquela conversa que eu tive contigo, Foi na aquela verdade. conversa, É, ai, que bom. porque eu tava assim meses sem postar nada no Instagram. Eu tinha enjoo de abrir um Meu Instagram e, Deus. aham, eu tava assim. Sabe uma coisa que também me veio agora, que eu acho que é legal a gente falar? Porque assim, a gente tem essa onda do nicho, né? Que todo mundo escolheu o nicho, e eu acho que isso é muito eficaz no marketing, até porque tu consegue né, usar as facetas daquele nicho pra crescer mesmo, e enfim, tanto a nível de estudo, quanto a nível de marketing, divulgação, enfim. Mas sabe uma coisa que eu penso? Às vezes a gente tá esgotada do tema. Não sei se isso já aconteceu contigo. Eu falei com uma amiga que é psicóloga minha, não é minha psicóloga, mas ela é psicóloga também, e ela trabalha no mesmo nicho que eu, que é doenças autoimunes. Só que ela é psicóloga e eu sou nutri. E eu falei pra ela, cara, eu não quero mais falar sobre isso, entendeu? Sabe, tipo, eu queria que alguém falasse sobre qualquer outra coisa, só menos isso. E aí isso aconteceu comigo também. E aí, Fê, sabe o que aconteceu? Às vezes a gente, às vezes, segue, tipo, a gente estuda sobre o conteúdo. A gente segue só profissionais que falam sobre o conteúdo.
a gente faz conteúdo sobre aquilo, a gente escreve sobre o conteúdo daquilo. E nos nossos momento livre, a gente vê vídeo ou filme que fale sobre aquele Aham, conteúdo. aham. E aí chega uma hora que a nossa vida é só aquele conteúdo. É. O Uhum. que que tu acha disso? Olha, eu há pouco tempo tô tendo uma opinião mais formada sobre a questão dos nichos. Até anos atrás, ali, até o final do ano passado, a minha percepção de nicho era o seguinte, que não fazia diferença. É, Eu tinha essa percepção, só que muito minha. Muito minha em que sentido? Eu nunca nichei o meu trabalho. O que eu fiz no meu trabalho foi talvez me posicionar como uma profissional que trabalha para mulheres, para empreendedoras, né? Ter muito bem meu público ali, claro, a alinhado. persona, né? É, a persona com uma comunicação muito alinhada. Isso eu sempre tive. Mas eu nunca nichei assim, né? O meu marketing é para clínicas de saúde, meu marketing, porque eu atendo de diferentes segmentos. Só que na virada do ano e fazendo alguns cursos e acompanhando justamente alguns clientes que são nichados, eu percebo que o nicho ele ajuda a vender mais. Com certeza. E tu consegue até cobrar mais, o teu valor de venda, ele é maior Com quando tu é certeza. especializado. Com certeza, o nicho é É, sensacional. Eu acho que o nicho foi uma virada de chave no marketing que trouxe muito alívio também para as pessoas, porque eu, como nutricionista, por exemplo, eu tenho milhares de áreas que eu posso focar. Eu exato. posso ser de emagrecimento, eu posso ser de cirurgia bariátrica, eu posso ser de doenças autoimunes, enfim, esportiva, estética. Nossa, É, tem muita coisa que eu posso ter. Só que eu acho que isso também tem muito a ver com essa questão da produção de conteúdo, do excesso e aí tá relacionado, tipo, eu tô muito tempo no mesmo nicho, eu só pesquiso, só faço, tudo que eu faço é no mesmo nicho. E sabe uma coisa que eu acho legal de ti? aham. E por isso até que eu tô falando disso, eu sei que tu és uma pessoa que às vezes tu posta no Instagram e, tipo, tu vai no mercado e aí tu vê, sei lá, uma marca, não sei, enfim, uma marca X, que aí tu vê o marketing que eles estão fazendo na embalagem, aí tu já publica. Às vezes tu vê, não sei, outras coisas, livro, tudo isso tu cria o conteúdo. E tu fala muito isso, assim, de a gente usar o conteúdo do nosso dia a dia, né? Isso. De nós usarmos a nossa rotina Isso, para criar como conteúdo. conteúdo. Muito bom. Porque quando tu falou, né, tu estava conversando com essa tua amiga psicóloga que vocês atuam no mesmo nicho. Eu entendo quando tu fala assim, tô saturada de ficar falando disso e ao tempo inteiro isso eu tenho que estudar para criar o conteúdo, eu tenho que estudar para atender o paciente, eu tenho que, É, né? Eu entendo isso e aí o que que acontece, Amanda? Entra na parte que o nicho é importante, então não claro. dá para sair um pouco, né, dessa fala e dessa narrativa, mas vai muito de vocês abrirem a mente e pensar assim: "Bom, eu trabalho com doenças autoimunes", né. Abrir um pouquinho a mente para que ao redor, tipo, ali na tua rotina, que eu posso que parte, que recorte da minha rotina eu consigo linkar com o que eu trabalho para ficar leve. Isso. Então vamos pegar um exemplo aqui, tu faz academia, Uhum, né, faz musculação, enfim. uhum. Hoje na musculação, teria algum exercício, alguma ação dentro da musculação, desde o momento que tu acorda, se prepara para ir para musculação, até o momento de praticar a musculação, até o momento da volta, que tu conseguiria ligar talvez com Com a com certeza. com a dança autoimune? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer, e aí isso torna mais leve a produção do É, conteúdo. e até buscar fontes de criatividade de outras áreas que não necessariamente sejam doença autoimune. Com certeza. Isso é o que eu não fazia. É. O que aconteceu? Eu abri o meu Instagram todo, eu seguia vários médicos que falavam sobre doença autoimune o dia inteiro, eu seguia vários pacientes que falavam, compartilhavam sua rotina, né? Então era 100% isso. Aí eu desligava, eu ia ver um filme, aí eu só vi um filme sobre doença autoimune com a Júlia Bia ainda, como ator, como atriz. Ah, é. E assim, eu não vi, eu falei, eu não vou ver. Tava de saco Eu cheio. tô exausta disso. E eu sei, claro, eu podia ter usado como uma criação de conteúdo, mas eu também posso usar outras coisas como uma criação de conteúdo. Acho que é esse ponto que eu quero chegar com esse assunto. Porque eu acho que a gente não precisa, claro, é super importante se alimentar do conteúdo do nosso nicho, mas talvez abrir um pouco a nossa mente para buscar outras fontes de inspiração, que não seja necessariamente um livro ou um Instagram de um médico que fale sobre aquilo, mas que Exato. nos inspire, né? Não, com certeza. Tem uma é aí que tá. Por isso que aquelas pessoas que a gente julga, digamos assim, como é que consegue criar tanto conteúdo, né? Eu acredito muito, né, que são pessoas criativas, mas muito que elas olham com outra ótica para as coisas. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalho com marketing, mas eu sendo muito sincera com vocês. Eu quando vou criar o conteúdo, eu busco a parte, digamos, o assunto
com profissionais que trabalham na área de marketing, tal, algum assunto ou outro, mas geralmente, Amanda, eu vou olhar em áreas totalmente diferentes. Que legal. Então, um exemplo, tem uma menina que talvez até vocês já tenham visto aí, eu não lembro o nome dela, ela é bióloga. Só que ela cria uns conteúdos que ela se veste, às vezes, de bactéria, de comida. Ela cria todo um teatro ali pra falar uma coisa séria. E aquilo ali eu acho incrível, porque é um roteiro muito, assim, bem estruturado, simples, não é uma coisa de outro mundo. E ela traz um assunto assim, por que que, sei lá, por que que a bactéria da dengue, não sei se não é bactéria, enfim, mas por que que determinada bactéria vai no organismo? Uma coisa que se tu for ver é chata, sei lá, científica, né? A pessoa não vai parar ali pra ver. Só que ela pega uma coisa chata e traz de uma forma simples e muito criativa. Então, o que que eu faço? Eu pego esses pontos dessa bióloga, por exemplo, e tento aplicar dentro da minha criação de conteúdo. Muito legal. Não vai ser igual, porque eu não sigo, não tenho o mesmo posicionamento dela, Claro. mas esses pontos. Então, acho que essa é a questão. Você abrir a tua mente para olhar para tua rotina de uma forma diferente e pensar: o que que eu posso usar dessa rotina que vai encaixar com o que eu vendo, o que eu ofereço, e acompanhar outros profissionais. E Fê, assim, acho que a gente tem muita coisa que a gente poderia conversar, até sobre posicionamento, assim, eu acho que posicionamento no Instagram também é algo muito importante, a forma como que você se posiciona para atrair o público que você quer, mas eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, eu até quero fazer outros programas contigo, com certeza, porque tem muita coisa que eu quero perguntar, mas assim, vamos fazer um jogo, então, assim, eu vou te falar um objetivo que eu tenho, já que a gente falou tanto de estratégia e objetivo, eu vou te falar um objetivo que eu tenho e tu me diz uma estratégia que talvez, claro, não significa que é absolutamente certeza que eu vou ter aquele objetivo, mas que talvez geraria esse tipo de objetivo, pode ser? Claro, pode ser sim. Então tá. Então, vamos supor que eu tô com a agenda vazia, eu quero captar mais pacientes para minha agenda. Tá. Bom, esse é o objetivo de captar mais pacientes para a agenda, né? Estratégia seria justamente a criação de conteúdo para ficar mais visível, né? Então, realmente é aquela coisa quem só é lembrado quem aparece mais, então esse é um ponto. Mas outro ponto seria conversar com quem já é paciente, tentar pegar indicações. Então, sempre vai ser o quê? Olhar para o objetivo que tem e o que eu posso fazer dentro da minha realidade que está ao meu alcance. Eu consigo criar mais conteúdo hoje para ficar mais visível? Consigo, vou usar essa estratégia. Eu consigo pegar indicações de quem já é meu paciente para trazer um novo paciente para o consultório? Consigo. Então, sempre tenta ver o objetivo com a realidade que tu tem para usar essa estratégia. Muito bom. Porque às vezes você tem um objetivo mais, né, quero mais pacientes, aí tu pega uma estratégia que tu não vai conseguir fazer. Sei lá, criação de conteúdo. Eu não consigo criar, tô sem tempo, é mais fácil eu pegar a indicação. Ótimo. Então, sempre ver a realidade do teu momento atual. Tá, muito bom. E vamos supor que eu já tenho uma agenda cheia de pacientes e eu quero aumentar o valor da minha consulta para diminuir minha agenda, porque eu não tô dando conta, vamos supor. O que que tu acha que seria a melhor estratégia? Nesse ponto, né, quando a gente fala de aumentar valor, tá muito ligado ao posicionamento que você tem. Então, você tem que se posicionar, às vezes, com uma profissional, né, uma postura mais, eu não digo sofisticada, mas uma postura que agregue mais valor, né? E isso vai em encontro de quê? Às vezes a forma que tu se veste, às vezes a forma que você fala, o tipo de conteúdo que tu traz. Eu não tô dizendo aqui que você tem que, né, a pessoa, enfim, tem que Mudar a personalidade, mudar né? a personalidade ou mudar do 0 a 80. Mas Não. talvez mostrar os seus pontos fortes, com Mostrar os pontos mais fortes estratégia. com uma estratégia. Então, se ela quer aumentar o valor da consulta, ela vai ter que se posicionar de uma forma mais firme para que as pessoas se sintam mais seguras. Por quê? A gente compra de quem a gente tem confiança. Esse é fato. A gente só vai passar o cartão, fazer um Pix de quem a gente tem confiança. E, querendo ou não, a primeira impressão é que fica. Então, a gente acaba tendo mais confiança de uma pessoa que está um pouco mais bem vestida, sim. Acaba que você trazendo alguns resultados, né, da área de nutrição, às vezes antes e depois, claro, tudo dentro do CRM ali, do conselho que vocês têm, né? Mas você trazendo prova social também gera, né, uma Claro, percepção de valor maior e faz com que quem tá do outro lado queira contratar você. com certeza. E vamos supor assim, que eu trabalhei a vida toda por convênio em uma clínica. Aham. E eu que não quero mais atender por convênio, talvez esse tipo de profissional nem tenha uma rede social tão ativa e tudo mais.
Que estratégia seria, tipo, para eu vou sair do convênio, mas eu quero começar a fortalecer meu nome para trazer pacientes para o particular? Uma seria essa parte do posicionamento também, né? Volta um pouco porque, querendo ou não, a rede social ela é tua televisão ali, é a forma que tu aparece para as pessoas. Então você tem que aparecer de uma forma que esteja alinhada com o teu particular. Porque o convênio, quando a gente fala convênio, a gente liga muito a ser um valor mais baixo, mais acessível. Então acaba que é um público às vezes mais acessível. E você quer trabalhar com um público que vai pagar o particular, que é um valor mais alto. Então, uma dessas seria essa parte do posicionamento, mas outra também, Amanda, seria, que foge um pouquinho do digital, é você fazer o network presencial que a gente fala. Então, é você ver eventos, lugares onde está esse público, que é o público do particular, Sim. né? Então, isso também é bem estratégico. Início do ano passado, eu fiz muito essa estratégia. Eu foquei muito em network presencial. Então, um grupo de mulheres que era ali que estavam né, as minhas futuras clientes, mas não necessariamente grupos, é eventos. Você tem que estar no lugar onde o teu público tá. E aí sim você, né, vai acabar se tornando conhecida, tem que falar, conversar, gerar um network. Com certeza. Já aconteceu de uma paciente me mandar mensagem e falar assim: ah, eu tenho um convênio, mas eu faço questão de pagar a tua consulta porque eu quero passar contigo. Então, isso tem muito a ver com gerar valor, né? Com identificação e com realmente. Porque, assim, geralmente, a pessoa que tem convênio, ela paga caríssimo no convênio, então ela quer utilizar o convênio o máximo de vezes. Então, Exatamente. não significa, às vezes, que ela não possa pagar uma consulta, às vezes ela até não pode, mas às vezes ela pode, só que ela quer utilizar o convênio porque ela tá pagando caro. Então, ela vê o valor na tua consulta, no particular, até uma coisa que a Kate fazia, né? A Kate é uma nutricionista que trabalhou com a gente, que é uma colega em comum. Ela falava sobre a diferença que é uma consulta do convênio para uma consulta particular. Quantas coisas novas a gente vai conseguir trabalhar pelo tempo que tem e tudo mais. Então, isso também fortalece, né? Sim, essa diferença é bom mostrar, porque a gente sabe que convênio é muito hora ali. É mais focado em quantidade do que É. qualidade. E é o convênio que exige que a pessoa faça em 15 minutos, não é o Não, nutricionista, tá, gente? isso aí tem que Não é deixar o claro. profissional, é o convênio que exige que seja aquele tempo. Então, isso é muito legal. E vamos supor que eu queira, sei lá, trabalhar com parceria. Com parceria, essa parceria seria a parceria com o paciente ou parceria com outras empresas? É tipo assim, sou nutricionista nas doenças autoimunes, eu quero fazer uma parceria com um médico que trabalha com a mesma área. Que tipo de estratégia talvez tu acha que seria legal para eu começar a captar os pacientes desse médico e trazer para o meu consultório? Aqui entra aquilo que eu falei, igual o primeiro cliente de uma empresa é o colaborador, né? Nesse caso, o primeiro a conquistar vai ter que ser um médico, para depois conquistar os pacientes do médico. Então, qual estratégia seria? A primeira é montar, a gente tem vários tipos de nome, projeto, media kit, proposta, mas é você montar uma apresentação falando quem você é, como que você trabalha, ter os diferenciais, como se fosse até um currículo, só que de uma forma mais divertida, assim, mais criativa. Então, você montar esse material e começar a entrar em contato com os médicos. Então, o primeiro ponto é fazer com que esse médico te escute, né? Escute tua proposta, e aí sim, ali, provavelmente vocês dois, o médico e você, vão juntos montar uma proposta para esse paciente. Eu não acho válido já ir com uma proposta muito redonda, porque parece que tu tira um pouco a autoridade ali do Claro. médico. Então, às vezes é legal tu ir em conjunto, tu leva o que é teu, né? O que eu tô trazendo aqui para dentro do teu consultório, que vai agregar, e aí juntos vocês criam algo pros pacientes, Uhum. né? Daí, o que vai ser criado vai depender dos objetivos ali que o médico Muito também legal. tem, se vai ser mais focado em atendimento, ou enfim. Muito legal. Até fazer, às vezes, um material para disponibilizar para o médico, para que ele possa disponibilizar para os pacientes, Sim, também é uma coisa legal. sim. Entra aquele marketing fora do digital que a gente conversou, né? Então tá. Fê, obrigada, Fê. Nossa, que aula, né? Eu adoro te ouvir, de verdade. Isso é de coração mesmo. E eu quero poder te ouvir mais aqui nesse podcast, Ah, eu com quero certeza. voltar. Vamos ter parte 1, 2, Com 3. certeza, vamos fazer muitas partes. Eu acho que é muito legal. Fê, obrigada. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu só tenho, na verdade, eu quero agradecer o teu convite. Realmente eu fiquei muito feliz, assim, de estar aqui contigo, desse espaço maravilhoso que vocês têm aqui na Maju. E eu acredito que esse podcast vai alcançar muitas profissionais, seja da área da saúde, como também de outras áreas, porque tá trazendo muito conteúdo rico aqui, né? Então a gente certeza. sempre aprende, assim, mesmo não sendo da mesma área. Uhum, é Então eu só verdade. tenho a agradecer. Quem, né, assistiu aí vai assistir, curte, compartilha, ajuda no engajamento, que é Por favor. importante. E é isso. Obrigada, Fê. Eu que te agradeço. Com certeza a gente vai usar muito esse conteúdo e eu tenho certeza que os profissionais
que estão assistindo vão mudar muita coisa na mente deles, como aconteceu comigo. Então, obrigada mesmo por tudo que tu faz na área do empreendedorismo e na área do marketing. Com certeza tu faz muita diferença nessa área, de Ah, verdade. legal. Obrigada, então. Imagina. Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, comenta, fala qual é a sua dificuldade. Eu e a Fê, a gente vai olhar depois para tirar dúvida, tá? Se vocês tiverem, mas não deixe de participar, de engajar esse vídeo, porque mais profissionais, assim como você, podem se beneficiar desse conteúdo que é tão transformador e que ajuda tanto na nossa profissão. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais.